todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Frequenza. Hoje temos o prazer de conversar com Dario Rocha, que é um músico minhoto que atua em bares e restaurantes e é também o vencedor do prémio Excelente Cabelo de 2020. Boa noite, Dario, como é que estás? Estou bem. O cabelo quase que já não tenho, mas estou bem. Depois deste elogio ao teu penteado. Sim, é que acredites ou não, aquilo é o cabelo do Dario curto. Isso é o cabelo pós... O que é que aconteceu aí? Não aconteceu nada, está aqui o cabelo, ó. Está aqui. Mas tu tinha-lo mais longo. É verdade, mas só tu é que reparaste nisso. Mas é verdade, sim. Já tive o cabelo bastante mais comprido. Sim. Estás a ver naquelas fotos que estavam no projeto artístico de Barcelos, quando eu toquei contigo? Sim. Há uma que basicamente só se vê o teu cabelo e no Pronto. fim, e lá para o fundo estou eu. E eu fiquei bué frustrado porque eu sentia que nessa estava bué, estava sexy, não sei, tinha ali uma energia engraçada na minha postura. Que idade é que tu tinhas nessa altura? Sei lá, 17, 18. Pá, estavas no pico da puberdade. E só se via o cabelo do Dario. Opa, é bom sinal. É verdade, porque vocês tocaram juntos. Vocês já meio que fizeram uma colaboração, por Tocámos. assim dizer. Tocámos Aliás, juntos. Nem foi só o tocar. Então, Nós fizemos a música mais ou menos juntos. Eu tinha a base da música, piano e voz, e depois o resto foi feito em construção com a banda, com as ideias que eu ia anotando e fizemos todos. O engraçado é, de todos os instrumentos, a guitarra acústica, quando falas, da bateria, estás a falar da Is Now in My Dreams. sim, da Is Not My Dreams. Da bateria e do baixo, tudo foi feito. Foi feito com as minhas anotações, menos o solo de guitarra do Dario. Que isso eu não metia a mão. Eu fui o único músico que não toquei ao vivo, não toquei nada do que toquei nos ensaios. É uma cena extremamente prazerosa. Como assim? Toquei o que me deu na gana, naquele momento. Ai, tu vais ao improviso assim? Foste ao Claro improviso que para foi. uma música que nem sequer era tua, por assim dizer? Sim, porque o artista permitiu-me. Embora ele tenha permitido poucas coisas, e acho bem, já conversámos sobre isso, acho bem que ele assumiu a obra como dele, e embora sendo um concurso, em alguns momentos, e falei com o Lucas pessoalmente sobre isso, porque ele notou-se que deixava os outros interferir, mas não totalmente, ou seja, defendeu a obra dele e as ideias que tinha, o que às vezes em alguns jovens nota-se que não tem essa capacidade. Se alguém com mais experiência que diz, pá, põe antes assim, faz antes assado, cedem imediatamente porque acham que é alguém com mais conhecimento, mas eu não acho que tenha que ser assim. Acho que realmente há músicos que, mesmo não conheço músicos que tiveram carreiras assim, muita dificuldade com editoras e coisas do género, porque decidiam, pá, quero a cena assim, não quero que ninguém me esteja a dizer para fazer assim ou assado, pronto. Uma coisa mais independente, por assim dizer, totalmente. Sim, pá, bater o pé, de certa forma, dizer, não, pá, estes pormenor eu quero mesmo que seja assim, pronto. Se calhar o Lucas, como era um concurso, se calhar até saiu um bocadinho prejudicado por isso. Pá, mas artisticamente acho que foi uma postura interessante, porque é a obra dele e mais nada. E eu tive a sorte de ser o único músico que pude fazer uma parte mais improvisada, uma parte mais... Epá, o nosso não foi assim um bocado, não foi jabardanço, porque as coisas são feitas com mínimo de cabeça, não é? Sim, mas de facto é o que me dá mais prazer, a improvisar, dentro do que ele queria, dos sons que ele queria, da sonoridade. Isso é uma ideia que eu tenho muito de ti enquanto músico, a cena do feeling. E eu gostava de te perguntar se tu tiveste formação musical, certo? Eu tive formação.
Sim, eu tive formação, mas eu comecei a estudar música muito tarde. Enquanto comecei a estudar música, eu já andava na estrada há muitos anos. Ou seja, eu com 16 anos tocava em bares com bastante frequência até. Ou seja, não existia a quantidade de músicos que existem atualmente a tocar, existia muita gente, mas incomparável àquilo que acontece nos dias de hoje. Mas eu estudei a minha primeira nota de música numa escola, tinha 27 anos, acho eu. Foi quando entrei na Academia de Música de Viana do Castelo. Embora eu tivesse tido aulas particulares com algumas pessoas, o Rui Vilhena, por exemplo, que é um guitarrista incrível, mas nunca foi na base da formação musical, ou de ter algo certificado, ou um programa, não é um programa em si, cumprimos um programa curricular. Foi umas dicas, aprender a tocar, ver outros músicos a tocar, mas nunca tinha estudado antes. E depois, sim, formei-me em guitarra clássica, não é muito a minha praia, mas era o que havia. Agora já há alguns cursos na base do jazz e isso, mas antigamente não são assim tantos anos, mas eu já tive 27 anos há muitos anos atrás. E na altura era difícil estudar outros géneros musicais com um ensino superior. Ainda não acabei esse curso, gostava um dia de acabar, mas estudei em Espanha guitarra clássica também. E paralelamente fui sempre fazendo outro tipo de formações, no jazz, no rock. Mas sentiste que quando passaste a ter uma formação mais clássica, que isso mudou a tua forma de tocar e te tirou um bocado dessa espontaneidade que sempre tiveste? Ou simplesmente te deu ferramentas para explorar isso de forma diferente? Sim, principalmente a nível técnico, ganha-se imenso, porque, por exemplo, o tocar guitarra clássica faz-nos ganhar alguma destreza nas mãos, principalmente na mão direita, que em muitos géneros musicais não se explora com aquela técnica, com aquele requinte, com aquela disciplina. Pelo menos foi o que eu senti. Não estou a dizer que não seja. Por exemplo, eu vejo miúdos a tocar jazz com 16, 15, 16 anos a tocar muitíssimo bem, e vê-se a mão direita que não tem nada a ver com o miúdo que estudou, mas isso não tem nada a ver com a qualidade como músicos ou como intérpretes, não tem nada a ver, mas são coisas distintas. Aí sinto que foi a minha mais-valia. Obviamente que aprender a ler música, análise musical, técnicas de composição, tudo isso foi fantástico. Mas o ponto onde tu queres chegar realmente foi uma luta, ou seja, eu não senti uma grande liberdade artística no mundo clássico, senti um bocado o contrário, até tive muita dificuldade. Tinha dificuldade de tocar as audições, sentia-me extremamente nervoso, porque aquela disciplina de tocar aquelas notinhas todas como tem que ser, e toda a gente está à espera da interpretação, e não vai haver nada de novo porque o aluno que tocou aquele repertório antes de ti tocou exatamente igual. O que se nota é que um tem mais técnica que outro, mais expressividade que outro, mas não é essa componente artística de tu interpretares algo como tu achas. Tu, por exemplo, que já me viste a tocar várias vezes em bares, o que eu mais gosto é quando as pessoas me dizem: "Pá, gostei das versões que fizeste porque parece que são tuas", tipo, conheci a música, mas é a tua versão, e nota-se que tu não estás a tocar isso porque não sabes tocar como é, mas que estás a tocar por... E não tocas a mesma coisa da mesma maneira 2 vezes. Pronto, exatamente. Isso dá-me imenso prazer e, de certa forma, relaxa-me, porque eu não estou preocupado em tocar as coisas tal e qual, não é? O clássico é muito tenso, e quando eu digo, por exemplo, para mim, os guitarristas clássicos, que são concertistas, que andam em estrada, são músicos que têm que ter uma frieza tremenda, são seres humanos incríveis, músicos incríveis, mas eu senti sempre que não me dava tanto prazer, percebes? Tipo, é super difícil chegar àquele nível, mas depois estás horas fechado a estudar, e depois no dia que vais tocar, o teu pensamento principal, no meu caso, o que me acontecia era: não posso falhar uma nota. Ou seja, tu na altura não sentias aquela liberdade, por assim dizer, de explorar um pouco por ti próprio, tinhas que te reger muito por aquilo que te era imposto. Sim, o clássico é assim mesmo, ou seja, o clássico é muito raro um músico ter
às vezes acontece em concertos, por exemplo, sei lá, o primeiro violino concertista ter uma oportunidade de fazer um solo, uma cauda, mas é muito, muito raro, muito, muito raro. Temos que... Mas é super difícil, não estou a desvalorizar, atenção, é um rigor que não é para qualquer um. Mas sentia isso durante o processo de estudo, durante o momento em que ia tocar, sentia, pá, gostava-me, enquanto que se calhar se puser aqui, se for tocar com 3 ou 4 músicos amigos, e até não tocámos nenhuma música de jeito do início ao fim, conseguimos tirar dali um prazer de caraças porque estamos a criar ou porque estamos... O contexto é outro, claro. Mas cada macaco no seu galho, é mesmo isso. Não... Mas, pá, cresci como músico, obviamente. Indo à pergunta inicial, cresci imenso. Nessa parte, é a parte que achei mais castradora. Acho que falta isso, inclusive, no ensino da música clássica. Falta os alunos terem mais liberdade. Os alunos... Sim, os alunos, por exemplo, eu como tinha esta visão paralela, porque já tocava e porque continuava a tocar as minhas coisas para além disso, às vezes sentia alguns colegas, também foi uma experiência engraçada, porque eu era adulto e os meus colegas eram todos jovens ou adolescentes. Por exemplo, tinha colegas a tocar piano de forma incrível, incrível mesmo. No 8º grau tocavam maravilhosamente bem e sentiam-se muitas vezes frustradas porque não conseguiam juntar-se com 3 ou 4 amigos e tocar uma música com 4 ou 5 acordes. Isso ainda me faz muita confusão nos dias de hoje. Como é que é possível? Alguma coisa está mal. Ou seja, quando tocam algo, diz. De certa forma, é como, por exemplo, quando aprendes a falar outra língua. Ok, que na escola te ensinam as regras da gramática, ensinam-te a construir frases, ensinam-te a conjugar os verbos, mas quando tu vais para um determinado país, tu percebes que o modo como as pessoas se comunicam nesse país é totalmente, não é totalmente, mas é muito mais rápido e é muito menos formatado do que aquilo que te ensinam nas aulas, porque o que tu aprendes são regras, Sim. são coisas que foram acordadas por convenção, por assim dizer, que no falar diário tu não sentes, estás a ver? Por exemplo, nós no português, nós usamos muitas abreviaturas, entendes o que eu quero dizer? Nós não falamos... Sim, eu comparo mais o que tu dizes, comparo mais com a música que se transmite de forma popular. Por exemplo, que de certa forma até grande parte da música clássica antigamente era transmitida assim, ou seja, de geração para geração, música tradicional, ou seja, muitas das coisas que se aprendem hoje em dia no mundo clássico, antigamente, eu digo clássico, mas estou a falar de música erudita, que inclui vários períodos históricos, não é? Antigamente, as coisas eram de transmissão oral, ensinavas aos filhos, aos netos, não havia partituras, não havia gravações, não é? Ou seja, tu transmitias. E hoje em dia continua a acontecer isso, que eu acho que tem a ver mais com esse exemplo que dás da linguagem, porque eu imagino, se vou para a Inglaterra, ao fim de algum tempo eu vou falar inglês com eles. Mas lá está, se calhar não vou ser bom na gramática, mas eu vou conseguir comunicar. E eu sinto que isso é possível também na música. Exato. Eu posso aprender música, conseguir tocar com outros, conseguir criar, conseguir fazer arte. Mas, por exemplo, se me pões num projeto onde eu tenho que saber ler uma partitura, onde eu tenho que saber de harmonia para improvisar, eu aí já vou patinar um bocado, que é mesmo a palavra certa. Que é um bocadinho... Por exemplo, imagina os nossos imigrantes, não é? Quantas vezes nós vemos pessoas que imigram, falam perfeitamente o idioma, entendem-se lá, mas se pedires para escrever qualquer coisa, têm imensa dificuldade, porque não foram fazer essa formação. E eu, quando fui estudar música, foi exatamente isso que senti. Ok, eu consigo fazer algumas coisas na música, mas eu, para ser verdadeiramente músico, para eu abarcar qualquer projeto que me apareça, eu tenho que colmatar este problema, tenho que aprender a gramática, só que na área da música. Comparo mais um bocadinho por aí, a parte da linguagem. Porque a música tem uma componente teórica muito grande, não é? Por exemplo, é muito fácil um miúdo autodidata aprender a fazer um solo de blues e tal, é capaz de sacar umas coisas do ouvido, umas escalas pentatónicas, vai e saca, mas há determinadas linguagens que é preciso ter muito conhecimento harmónico, perceber-se muito bem o que está a acontecer.
são coisas distintas. Por exemplo, hoje em dia vejo no jazz, malta, há cursos de profissionais de jazz, já há várias escolas que têm esse curso. Pá, miúdos que ao fim de 3 anos tocam muitíssimo. E o processo de ensino é completamente distinto do processo do clássico. Completamente distinto. Enquanto no clássico és preparado para interpretar aquele repertório da melhor forma possível, no jazz estás a ser preparado para ser músico, para estás inserido em qualquer contexto. Ou é filosofia, é perceber o que é que o compositor queria. Que no ensino clássico se estão a formar instrumentistas e não músicos. E eu falo disto, o meu irmão teve sempre o ensino clássico e eu sinto que agora eu já o vejo a experimentar coisas diferentes, coisas de jazz, mesmo ele a criar, tem disciplinas, onde ele tem que fazer músicas. Eu vejo mais interessado no instrumento agora, nesta fase, do que alguma vez o vi. Eu vejo mais interessado na música do que alguma vez o vi. Eu acho que tem muito a ver com isso. Eu falo por mim, eu tive o ensino clássico no violoncelo e eu não tinha prazer ali. Eu acho que é muito difícil teres prazer. Mas tu ias brincar para a sala do piano. Sim, eu tocava violoncelo, eu ia para a sala do piano enquanto esperava pela minha mãe brincar naquilo. Eu tinha ali o meu instrumento e claramente eu sabia tocar melhor violoncelo do que piano. Mas era ali que tu retiravas o prazer que não tinhas na formação onde estava. Eu acho que se queremos viver da música, é muito difícil fazê-lo só como instrumentista, porque há tanta gente capaz que, ok, tens orquestras, mas só como instrumentista tens esta pauta e é isto, no fundo, quem te procurar não vai estar a procurar a ti, vai estar a procurar aquilo que quer no papel que já tem. Não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer. Sim, eu quero claro, que alguém toque isto. Eu não quero aquele músico a tocar comigo. Eu quero isto a ser tocado da melhor forma possível. Eu acho que quando estamos num processo criativo, a melhor maneira de lidarmos com as coisas é, ok, são as nossas ideias, é aquilo que nós queremos fazer, nós temos uma base, mas temos que deixar um bocado de espaço para os músicos tocarem da forma como eles se sentem mais confortáveis, ainda que seja aquilo que nós queremos que eles toquem. E pronto, isto para chegar aonde? Eu gostava de saber quando é que se tornou possível para ti viver da música e se este viver da música não seria possível sem esse ensino clássico, se passaste a ser mais procurado enquanto Dario Rocha, o artista de covers. Não, de facto, no meu caso, as coisas aconteceram um pouco por acaso e eu comecei a viver da música, entre aspas, desde muito novo e tudo por acaso, ok? Tipo, aos 16 anos tocava, aos 16 anos ganhava dinheiro, se calhar ia tocar a um bar com 16 anos e Mas ganhava... não era, portanto, um objetivo de vida teu? Na altura, não. Na altura, aliás, eu acabei por fazer um curso superior que não é da área da música, embora seja relacionado com artes na mesma, mas não é da área da música, porque havia sempre aquela incerteza, se calhar isto não dá, se calhar é melhor teres um curso, se calhar... De certa forma, muitas vezes penso que isso foi um erro, mas se não tivesse sido assim, a vida tinha sido toda diferente. Não vale a pena pensar nisso, porque também conheci gente interessante, fiz contactos interessantes, tudo... Não vale a pena olhar para trás. Agora, o clássico não mudou em nada a procura em relação a esses projetos que eu faço de covers, música ao vivo. O clássico nesse aspecto não mudou em nada. O clássico foi mais abertura para outras coisas. Não é? Ou seja, eu de repente posso estar a tocar num tipo de mercados que antes eu dificilmente iria conseguir entrar lá. Muito porque de repente estou-me a dar coisas que eu tenho que as ler. Mas seria possível, portanto, viveres da música sem isso? Sem esses outros projetos? Sem dúvida, claro que sim, claro que sim. Aliás, hoje em dia é assim, um clássico, ou alguém que só tem formação erudita,
ou arranja um trabalho numa orquestra e tem um contrato de trabalho, ou seja, vai um bocado ao encontro daquilo que tu há bocado dizias, sem ofensa, porque não é uma ofensa, mas um músico de orquestra é uma espécie de um operário do maestro, não é? Ele vai tocar aquilo que lhe mandam e o maestro vai decidir como é que quer que ele toque aquilo, se quer assim, se quer assado. No entanto, esse rigor técnico de chegarmos aos melhores músicos da orquestra e dizer, pá, confio naquele músico, ele vai interpretar aquilo da melhor forma possível, eu não tenho nada contra. Tipo, esse músico, se calhar, não tem tanto interesse na outra vertente da improvisação, e isso acontece muito. São perfis de músicos completamente diferentes, de seres humanos diferentes. Mas também acontece, por exemplo, estavas a falar um bocado do teu irmão, é muito fácil alguém que tem a formação clássica, no final da formação, porque o método é muito limitativo, mas no final desse método, se de repente vais estudar jazz ou outra coisa qualquer, já tem um grande avanço, porque tem a parte da leitura toda, tem a parte técnica toda. Mas o meu irmão agora tem isso, o meu irmão, e suponho que o resto das pessoas, ele está no Gulbenkian, isso já faz parte do ensino deles. Para mim chega um bocado tarde, ótimo. acho que podia ser inserido mais cedo, mas é uma coisa que estão a tentar transportar para ali também. Porque, como tu dizes, sim. Eu acho que isso é claro como a água, é muito limitador só termos isso, só temos esse lado. Sim, mas eu estou confiante que há muitos professores, muitos diretores a tentar mudar, porque também malta mais jovem começa agora a entrar, a serem professores, a serem diretores e a ter essa visão de que realmente temos que mudar o ensino, tem que ser uma coisa mais artística, menos rigorosa. Aquela disciplina que às vezes vemos nos filmes e ficamos a achar ser mesmo assim. Por exemplo, até no jazz, vimos o Whiplash e pensamos, será mesmo assim aquilo? Parece-me um bocadinho exagero. Sim. Porque não é? Naquele ambiente cool do jazz e tal, a ver aquela disciplina, aquela competitividade, não sei, não me parece-me um exagero, mas eu acho que, não fugindo muito aqui ao tema, a criatividade também acho que se calhar tem que passar um bocadinho por cada um, não é? Tu fazes um curso, qualquer curso superior, eu fiz outro curso noutra área, qualquer curso superior, epá, os professores têm aqueles conteúdos para dar e um gajo às vezes tem que seguir o nosso caminho paralelamente àquilo, é ir buscar o que te importa ali, não é? Por exemplo, um pianista clássico vai ali, autodidata de um certo de certa forma, sim, pá, não é? Um pianista, por exemplo, imagina alguém como tu compões, pá, gostas de piano, cantas, se tivesses também feito o curso clássico, por muito que te tenha gostado, aquilo haveria sempre de adicionar algo mais. Tens, por exemplo, o caso do músico incrível, que é um compositor incrível, para mim o melhor português a escrever canções, que é o Jorge Palma. Pá, que a cena clássica influenciou. Eu vi uma vez o concerto dele e fiquei muito surpreendido, porque foi a primeira vez, eu já ouvi muitas vezes, mas foi a primeira vez que antes dos temas ele explicou de onde vinham algumas ideias. E todas elas vinham do curso de piano que ele fez. Ele parou o curso, foi a vida dele, já era um músico reconhecido e foi acabar o curso. E depois veio acabar o curso. Nunca é tarde. Pá, acho isso fantástico. Nunca é tarde, não. Eu, por exemplo, são estágios da vida, às vezes estás motivado, outras vezes não estás, às vezes tens dinheiro, outras vezes não tens, às vezes continuo sempre com vontade, tenho sempre aquela ideia de que vou estudar mais e que vou fazer mais coisas, porque depois vais sempre buscar alguma coisa para usares naquilo que gostas de fazer. Agora, o viver da música... Sim. Mas esse foi um ponto em que eu não fiquei esclarecido há pouco, que é porque é que demoraste tanto a investir numa formação? Porque é que entraste tão tarde? Porque é que não te lançaste mais cedo em algo? Porque fiz outro curso superior. Não conseguirias conciliar? Nunca me ocorreu conciliar. O curso que fiz também é numa área artística, em design, ocupava muito tempo, sempre com muitos projetos. Naquele tempo os cursos eram de 5 anos, as licenciaturas eram 5 anos,
sempre que tínhamos, depois eu tocava todos os fins de semana, no fundo era um miúdo. Hoje em dia olho para trás e penso, 19, 20 anos, andar de um lado para o outro, colunas às costas, material, monta aqui, monta ali, estudas fora de casa. Não foi fácil, não foi fácil. Mas isso é que me tornou o que sou hoje, pá, a nível de conhecimentos, pessoas que conheci, pessoas que fiz, amigos que fiz na estrada, a cena musical. Só fui estudar com essa idade, porque realmente foi quando houve disponibilidade de todos os aspectos, disponibilidade financeira, disponibilidade real de tempo, tinha acabado o curso, acabei o curso, tinha pai 26 anos, foi a altura em que pensei, ok, fiz este curso, mas sabia perfeitamente que não era isto que queria fazer na vida, mas está feito. Agora vou estudar música. E tem sido uma aventura. A parte deixem-me só dizer isto, a parte que o clássico me trouxe, que me dá algum conforto, ou seja, a formação que me dá algum conforto, é na componente do ensino. Porque hoje em dia ensinar guitarra, que ensino e tenho muitos alunos, sinto-me mais confortável a ensinar com conhecimentos musicais, certo? Porque há muito guitarrista que transmite o que conhece sem ter algum tipo de formação, artisticamente podem ser extraordinários, mas ao ensinar podem estar a cometer lacunas graves, porque não estão efetivamente a ensinar música, estão a ensinar como é que fazem para que o outro imite. E isso também é perigoso, certo? Ou seja, essa foi a mais-valia que essa formação me trouxe, porque hoje quando ensino, sei o que estou a ensinar e sei onde quero que o aluno chegue. Ou seja, quero que o aluno saiba tocar aquela música, mas que saiba o que está por trás daquilo, porque o ensino da guitarra tornou-se tão popular, há tanta gente no mundo a estudar guitarra, ligamos o YouTube e não faltam milhões de professores a ensinar a tocar guitarra, mas falta isso, que é, ok, eu estou a tocar guitarra, mas eu sei o que estou a fazer. E sinto algum conforto a ensinar tendo formação. Olha, tu és um músico experiente e experimentado. Já tocaste muitos géneros diferentes, em contextos completamente distintos, já tocaste com responsabilidades diferentes, sozinho, a servir outros. A servir-te a ti. Não é a servir, mas a fazer companhia. Mas, por exemplo, mesmo falando no concurso onde eu estive, tens uma responsabilidade muito particular. Sim. E já passaste por isso, já passaste pelas audições, como falaste, que são um contexto completamente diferente, mais rígido, mais é assim que tem que ser, mais tenso. Já passaste por restaurantes em que de certeza que foram ter contigo e disseram, toca um bocadinho mais baixo. Já passaste por casamentos, que também é uma coisa completamente diferente, são muitas horas seguidas e as pessoas estão lá na festa delas. Eu gostava de fazer uma pergunta em relação a isto, de tentar perceber como é que tu não deixas de ser tu próprio tocando nestes contextos diferentes, estes géneros diferentes e com estas diferentes responsabilidades. Tanto que começaste a andar nesta vida ainda novo. Sim. Enverdar nessa formação. Sim, isso ajudou muito. Ou seja, quando tu começas com 16 anos, e a realidade hoje é muito diferente da realidade de quando eu tinha 16 anos. O miúdo hoje que tem com 16 anos tem uma visão muito diferente por causa do mundo digital, por causa da internet. Eu ia completamente para o desconhecido. Se me ligasse um fulano que tinha um bar não sei aonde, e lá ia eu com 16 anos, imagina, tinha que pedir um primo ou alguém para me levar as colunas, ou um irmão, porque eu não tinha como ir. É faroeste, ou seja, nós não sabíamos para onde íamos. Hoje em dia tu consegues ver fotos do espaço para onde vais, consegues perceber quem é que tocou lá, pronto, a esse nível... Nunca tinha pensado nisso. Sim, a esse nível as coisas mudaram muito. Vocês não têm ideia naquele tempo as coisas eram muito, muito diferentes. Sim, o mundo sem telemóvel. Sim, eu nessa altura não tinha telemóvel. Quando comecei a tocar, estou-me a lembrar, está-me a vir assim à cabeça alguns barzinhos, não muito longe do sítio onde vivia, embora vocês há bocado apresentaram como Minhoto, eu já moro no Minho desde 99, mas eu sou natural de Vila Nova de Gaia, sou do costume. E quando comecei a tocar ali, tocava em Costume, tocava em
tocava ali nos bares perto de Valongo, e isso para mim era tudo, às vezes era pleno desconhecimento. Por onde é que vamos, para onde é que não vamos, o que é que as pessoas querem ouvir, e caí em sítios muito estranhos. Mas isso tem uma endurance muito grande para essas situações todas que falas. Mas, onde é que eu acho que tu queres chegar? A cena artística minha, porque eu nunca fiz um trabalho de originais meu, a cena artística minha está mais enraizada no meu projeto de bares, quando eu toco os meus covers. É aquilo que me identifica, não é? Mas Sim, se calhar já eu viste. percebo isso, mas a minha pergunta era mais, naturalmente, naquele projeto que tu tens o teu nome, e ok, não tocas originais, mas tocas os covers à tua maneira. Claro. Aquilo, naquele momento, é mais teu do que do gajo que escreveu. Aí, naturalmente, é mais fácil e é mais natural tu seres tu próprio. A minha Sim, pergunta é, sim. como é que não, quando és chamado tu foste chamado para uma coisa com um conjunto de músicos, coisas do Zeca Afonso, se não me engano, Sim. como é que aí tu continuas a ser o Dario músico e não só o instrumentista que está ali para tocar aquilo assim? Nesse projeto em particular, esse projeto até sou eu que encabeço aquilo e também me identifico muito com aquilo, mas eu percebo claramente o que queres dizer. Então foste tu que criaste o projeto? Sim, esse projeto sim. Esse Ok, projeto sim. Mas a cena é que nos projetos, grande parte dos projetos que toco, em que não estou à frente, ou seja, que não sou eu que vou cantar, principalmente, que é aí que muitas vezes para o público se faz toda a diferença. Eu vejo-me como um músico, simplesmente. Pá, é um trabalho como músico, ou seja, isso é uma coisa que eu quero que no ciclo de pessoas com quem eu convivo ou por quem sou contratado, que entendam que eu não sou simplesmente o músico que faz aquilo. Eu sou capaz de me inserir em projetos como, por exemplo, aquele concurso onde tu participaste, não é? E aí eu vejo-me como um músico, sou um profissional, sou um músico, vou para tocar aquilo que me pedem. Por exemplo, fiz estes dias os poucos concertos que se têm feito ultimamente. Fizemos também para a Câmara de Barcelos, fizemos um espetáculo com 5 fadistas. Aquilo é, o fadista X vai tocar isto, o outro vai tocar aquilo, e o meu papel é sacar as músicas e tocá-las. Sou músico, ali eu não vou pintar nada. Mas, de certa forma, é isso que me permite também viver da música a tempo inteiro, percebes? Porque se tu dizes, não, a minha cena é só esta, é apenas esta, tu começas a ter o teu universo muito reduzido, porque há cada vez mais pessoas a tocar, cada vez mais concorrência, e tu vês isso no mundo do pessoal mais conhecido, que está mais, por exemplo, se tu vês, não sei se conhece o Mário Costa, que é um baterista extraordinário de Viana do Castelo. O Mário é baterista da Ana Moura, é baterista de Miguel Araújo, é baterista do Rui Veloso, se for preciso, ou seja, é um excelentíssimo baterista de jazz. Às vezes hoje está a tocar com a Ana Moura, no outro dia está a tocar na Colômbia, num projeto qualquer de jazz, ou seja, obviamente que não estou nesse patamar, mas posso estar a tocar numa noite de fatos hoje, amanhã estar a tocar no projeto Zeca Afonso, no outro dia estar a tocar num concurso como o que participaste. É a forma que nós músicos temos de estar sempre a tocar, porque... Constantemente aos meus pais. Porque para eles é impossível viver da música e é impossível. Não é possível. Eu digo sempre aos meus pais, primeiro... investiste bastante no teu projeto e na tua cena. Mas não, tu dizes, eu investi bastante, eu investi o que pude investir, mas eu não investi bastante. Se eu tivesse investido há mais tempo, desde que eu quero fazer isto, se eu não estivesse na universidade e tivesse a tempo inteiro a trabalhar nisto, se o dinheiro que foi gasto noutras coisas, da minha formação, fosse para aqui, era diferente. E porquê que era diferente? Porque eu poderia, não assumindo que é difícil viver da música, é muito mais difícil eu viver de um projeto na música. Mas eu, se me puder formar como músico, se eu me puder formar como criador e se eu me puder formar como instrumentista, eu posso ter coisas diferentes. Posso trabalhar com aquela pessoa, posso ter o meu projeto, posso tocar com a minha namorada em bares, posso tocar na banda Pimba porque não tenho preconceito nenhum com isso, posso tocar para onde?
posso tocar para onde me chamarem, eu preciso é de estar pronto para chegar, para poder ser chamado a esses sítios e poder fazer um bom trabalho. E é assim, viver da música não é impossível, é difícil, mas também eu estou neste curso, saem 60 do curso e quantos é que arranjam um emprego? Viver da música não é impossível, viver de um projeto só é muito, muito difícil, quase impossível, mas tendo coisas diferentes, é possível. Eu olho para o meu próximo ano, eu quero ter o meu projeto, eu estou a fazer uma coisa com um amigo meu, eu quero tocar em bares, eu quero tocar com a minha namorada no nosso projeto de covers e nos bares, eu quero tocar com a banda Pimba no verão, eu quero tocar com um senhor chamado Ernesto Albano, que faz música tipo Pedro Brunhosa, e ele falou comigo e disse que gostava de que eu fosse lá gravar umas coisas com ele e que eu pudesse tocar com ele, porque ele queria deixar o formato banda e passar para uma coisa mais simples, para ser mais fácil. E pronto, não podendo ser possível eu viver de um desses projetos, eu posso, provavelmente para o ano não será possível viver disso, mas, e continuo a tirar salário dos meus pais, mas exatamente, ir buscar um bocadinho ali, um bocadinho... E por adição, conseguires ter Sim, mas ao mesmo tempo, cresces como músico. Sim, mas deixa-me só dizer-te que esse apoio que às vezes queremos ter dos nossos pais e não temos, eu compreendo perfeitamente e cada vez eu compreendo mais. Não estou a dizer que não tenho apoio. apoio dos meus pais. Sim, mas às vezes muito reticente. Eles têm uma visão mais pessimista da tua perspectiva. Não é só ser pessimista. Repara, é ser... cauteloso. Um bocadinho, isso aí concordo mais. Porque muitas vezes estão a ver coisas, estão preocupados com algo que na música tu tens muita dificuldade. E isso eu continuo a ter. Que se chama instabilidade. Exato, era o que eu ia dizer. Não é? E se eu estivesse, este ano que passou, se eu só estivesse na performance e não estivesse no ensino, eu estava a passar um momento muito grave, muito difícil. E sei que tenho colegas a passar momentos muito difíceis, porque quem tem coragem e diz, não, eu só toco, aulas e não sei o que, esquece. Eu já tive, por exemplo, anos em que dava uma tarde de aulas, imagino, isso não dá para viver, não é? Tipo, se tiver 4 ou 5 alunos, não consigo viver disso. Se me tivesse acontecido esta situação que estamos a viver este ano, num ano desses, eu ia ter muitas dificuldades. Sim, mas isto da pandemia é uma coisa muito específica e não acontece... Claro que sim. Mas a instabilidade, porque, sei lá, um ano tens concertos, no outro não, um dia partes um braço e não consegues tocar uns meses, são essas coisas que muitas vezes os nossos pais estão minados, e eu compreendo. E cada vez mais, eu, por exemplo, sou pai agora, não é? E penso muitas vezes também nisso, começo a compreender melhor essa preocupação dos pais, porque eu olho para o universo da música e eu estou a ver uma coisa que é, eu estou a ver que hoje em dia nós podemos aceder a toda a música que quisermos. Tu podes ouvir a melhor música à hora que tu quiseres, sempre que tu quiseres. O problema é que isso no mercado, a longo prazo, vai fazer com que cada vez seja mais difícil viver da música. Porquê? Porque tu vais deixar de ter massas a ver concertos. Enquanto criador. Sim, tu vais deixar de ter concertos para grandes massas. Isto é o que me parece. Não sou a minha sabichão, estou a dizer o que eu acho, o que eu tenho observado. Tu, de repente, há tanta informação, mas tanta informação, que tu, de repente, estás a desvalorizar tudo. Certo? Tu estás... por exemplo, esta cena da pandemia, de repente tu tens os artistas todos a tocar online e a pedir donativos e mais não sei o que é. Tu qualquer dia começas a... Para que é que eu vou ver estes gajos? Eu já os vi em casa de borla N vezes a fio, mano. Nós falámos disso indireta, quer dizer, não foi exatamente disso, mas tocámos nessa ideia com a Surma, que nós, estando online, qualquer coisa pode surgir a qualquer momento. E eu posso desligar o Dario a tocar online e a seguir tenho não sei quantos a tocar na mesma online. Sem dúvida. E depois há ainda outra questão, que foi isso que tu falaste agora. Eu vi o online de graça e agora há
há possibilidades de fazer as coisas com um som excelente se forem bem preparadas. Vi-o em casa de graça, a tocar ao vivo, com um som ótimo, um repertório incrível, e ele vai tocar ali, mas eu tenho que pagar bilhete, ou tenho de ir ao bar e pagar umas cervejas, e é diferente. Já não é. É que mesmo sim. no telemóvel, nós temos a tendência de, ok, vi um bocadinho, passou à frente, deixa ver outra coisa. Sim, Agora, sim. imagino. As pessoas têm cada vez menos paciência também. É um bocadinho, porque é muita informação. Se é muita não agarra informação. desde o início, as pessoas vão embora. Não, é assim, vocês não sei se alguma vez o fizeram, mas se vocês falarem com especialistas de marketing na área das redes sociais, no mundo digital, pá, hoje em dia fazem-se vídeos de 10, 15 segundos para seres visto, para seres diariamente visto. Já não me interessa tu teres uma obra do início ao fim. Se tiveres uma música de 7 minutos, como o Lucas gosta de fazer, ninguém vai ver isso, meu. Corta a introdução, entra logo a cantar. Sim, mas Tem algumas. essas coisas vão mudar o paradigma, ou seja, e o facto da música digital também vai mudar, porque assim, tu hoje em dia gravas um disco, depois nas plataformas digitais, chegar a esse ponto não é difícil. O que custa é tu Sim, mas isso não faz diferença nenhuma. Mas nós pomos o disco nas plataformas e o que é que muda? Ou vem 100 pessoas? Pronto, 200? exatamente, é isso. É isso que eu estou a dizer, ou seja, e nem sequer conseguimos saber quem é o nosso público. Não... E nem sabes com 100% de certeza se aqueles números são verdadeiros ou não. Não, os números... Tipo, daqueles 100, sim. tu não sabes quem é que ouviu até ao fim. Até ao fim, claro. Mas é exatamente isso. É, ok, o meu álbum está disponível para toda a gente, mas o estar disponível e ser ouvido é uma coisa completamente diferente. Sim. E falando... É um bocadinho por aí. E é por isso que eu acho que esse medo que às vezes os pais têm de apoiar os filhos, é sempre aquele medo de que o filho falhe. Sim, ou que não consiga, ou que depois... Não é? Porque eu tenho muitos alunos. Estou-me a lembrar de dois que são dois guitarristas extraordinários. Já me superaram largamente. Na área de jazz, a sério, na área de jazz, esquece, são dois guitarristas extraordinários, também são miúdos que chegaram àquele ponto e ficaram-se àquilo, de manhã à noite é aquilo. Não é? Quem tem muitas responsabilidades não consegue estudar e acompanhar um miúdo que só toca guitarra de manhã à noite. Estou-me a lembrar, por exemplo, a preocupação dos pais quando vêm falar com o professor, pedir conselhos e não sei o quê, é nessa base, porque percebem, o gajo estuda imenso, mas recebe um convite para tocar e é sempre a ver se pega uma cena sem cachê, a ver se... Até que realmente, efetivamente, tu ganhes dinheiro ou que consigas fazer vida disso, há um longo caminho a trilhar. Quando há bocado estavas a falar daquilo que perspectivavas para o ano seguinte, eu acho que só passado algum tempo de eu andar na estrada é que os meus pais perceberam, se calhar ele consegue, se calhar é possível, se calhar sentiram... Mas, Dario, eu não sei se consigo. Eu só quero é poder tentar da mesma forma que fui obrigado. Obrigado? Não foi obrigado, eu é que escolhi o meu curso, mas não era aquilo que eu idealizava e principalmente logo a partir do primeiro ano deste curso eu percebi que não era isto que eu queria. Mas eu não sei se vou conseguir. Eu sei que quero tentar e sei que só depois de eu tentar é que eu posso dizer, ok, isto é demasiado incerto, eu quero poder ter a hipótese de investir aqui da mesma forma que tive de investir no resto. E não estou a falar de investir dinheiro e investir em material, estou a falar de investir tempo. Claro. Ser isso claro. a minha preocupação ao longo do dia. É que Sim, eu acho que aqui... Diz. Eu acho que com humildade, não é? Com a humildade de poder participar como músico em vários projetos, em vários horizontes, não é? Porque às vezes aquela arrogância de, não, eu sou músico, mas eu só toco jazz, ou eu só toco clássico e não sei o quê. Aí as coisas ficam realmente difíceis. Tal como alguém que queira simplesmente enverdar pela carreira artística e prefere, eu digo-te até que conheço casos assim e que acredito piamente que têm
mais prazer na música do que alguns músicos que trabalham em muitos projetos, em que têm realmente uma profissão paralela, em que fazem alguma coisa e quando se dedicam à música, e são bons nisso, é só criação. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Francisco, do Old Jerusalem, que assume publicamente que tem o seu trabalho, acho que ele é da área da contabilidade ou isso. Pá, a cena dele é a obra dele, ou seja, eu tenho Mas eu músicos que percebo tocam perfeitamente comigo. o que tu dizes, mas isso Sim, tem a ver com uma questão de tu olhares para a música como, ok, isto é o que eu quero fazer porque eu gosto de fazer. Eu olho para a sim, música de uma forma um bocado diferente. Isto é o sim, que mas eu quero repara, fazer, eu sei que vou ter que fazer coisas dentro daquilo que eu sim, gosto sim, que não são do meu agrado. sim, mas o que eu digo às vezes é, imagina, por exemplo, alguém como eu que tem uma formação num curso de design, que não deixa de ser criativo, não é? Uma área criativa. Será que se eu tivesse que tocar numa banda, há bocado falaste numa banda Pimba, pronto, uma banda desse género, que eu não tenho nada contra, e há músicos extraordinários a tocar nessas bandas, eu não sei se não preferia ter uma componente da minha vida em que realmente fazia um trabalho como designer e depois fazer o que gosto na música, Claro, isso depois é a escolha de cada um. claro, ou de sentir que na música, Mas porque eu depois é falando por mim, eu torturoso, tive essa percebes? experiência, eu preferia tocar na banda Pimba Sim, sim. a trabalhar no jornal. Pronto, pá, ótimo. Eu já passei por essa experiência. Eu toquei numa banda, pá, de gente espetacular, no Bailarte, tinha aqui há 19 anos, se não me engano. Toquei 3 ou 4 épocas e depois, pá, assumi com eles que não queria, não me sentia bem naquele ambiente, que não com eles, que são extraordinárias pessoas, altos músicos, mas estava no palco e não me sentia bem, meu. Tipo, não é isto que eu quero, meu. Não me interessa tocar estas cenas. Mas lá está, é uma cena diferente um bocadinho da tua, mas tem outras coisas boas, porque de repente estás a tocar com outros músicos e é fixe fazer música em conjunto, e estás a tocar com os músicos, mesmo que a música não seja o que mais te agrada, acaba por ser música, e às vezes há um tema ou outro que até dá mais prazer, mas isso vai do perfil de cada um, percebes? Agora, pá, por exemplo, imagina, há bocado tu falavas da cena de eu continuar a ser eu noutros projetos, isso. Imagina que eu tinha um projeto de originais meu, com o meu nome. Gostava de saber também se achas que isso é possível, se está nos teus horizontes. Tá, claro que sim. É uma coisa que eu estou sempre a dizer que amanhã vou começar, nunca mais começo. Mas sim, mas está. Só que o que eu costumo dizer sempre é que quando eu fizer isso, vou decepcionar muita gente, porque a minha cena como músico, às vezes está um bocadinho, como criação, às vezes está um bocado distante daquilo que as pessoas gostam em mim, não é? Porque, por exemplo, tu quando tocas num bar ou isso, tu sabes isso. Pá, eu toco meio dúzia de temas que ninguém conhece e que fica ali tudo, epá, este gajo, quem é este arrogante Um ambiente caraças, esquisito. vem para aqui para uma esplanada a tocar cenas que ninguém conhece. Não é? Mas depois, pronto, lá fazes a tua versão do Stand By Me e tal, e agarras as pessoas. E muitas pessoas que gostam de ti por isso vão ficar decepcionadas quando tu fizeres o teu álbum. E vão perceber, pá, afinal o gajo não é nada daquilo. Fui comprar o álbum dele, que músicas são essas? Eu sinto que me vai acontecer isso, pronto. Mas quando tu tens um projeto assim, que eu acho que se calhar um bocadinho o que imagino que pode acontecer contigo, quando tens uma imagem de uma cena, tu tens de ter muito cuidado com os outros projetos a que te associas. Tu imaginas, por exemplo, a Surma a tocar numa banda de baile? Acho que. Eu falando a sério, eu não imagino da conversa que nós tivemos com ela, eu sinto que ela como artista é um bocado diferente. Não, o foco dela não é tanto como instrumentista, não é tanto como a pessoa que toca guitarra ou teclas, tanto é que ela teve formação em 3 ou 4 instrumentos e É giro imaginar. por essa medida, eu não imagino a fazer isso. Mas eu vejo um músico como tu que podia estar a tocar com o Jorge Palma e podia estar no dia a seguir a tocar com o Carlos Bica e no dia a seguir a tocar com o Agir. E no dia a seguir ia tocar numa banda Pimba. É só uma Sim, questão de tu fazeres essa escolha.
mas Sim, eu não acho sim. que isso fosse necessariamente prejudicar a tua imagem. Quer dizer, falando mais seriamente, acho que é possível prejudicar a tua imagem, porque há bandas pimbas e bandas pimbas. Sim, mas sim, Há bandas pimba que têm um standard muito alto. sem Se dúvida, sem estivesses dúvida. E aí, há era bandas diferente de extraordinárias. estar nas coisas mais. Claro. Sim, mas isso, sim, sem dúvida. E há bandas, pá, com músicos incríveis a tocar lá e isso eu concordo plenamente contigo. Mas tu sentes que isso pode manchar Sim, o não, mas nome do músico? se tu fores o personagem principal, certo? Ou seja, por exemplo, imagina, eu estou aqui a imaginar, se calhar, um guitarrista que toca com o Rui Veloso, mas também toca com o Tony Carreira. Pá, desprestigiar. Não, claro que não, até porque tocar com o Tony Carreira em Portugal é uma cena boa, não é? É tocar com um dos maiores artistas portugueses, embora, pronto, para mim está inserido no contexto de Pimba. Não, as coisas não bicam tangas, para mim está inserido no contexto de Pimba. Mas, pá, é um artista fantástico, toca sempre com altas condições e tem uma super banda, cuidado, tem altos músicos. Agora, se algum desses músicos encabeçasse um projeto a solo dele, não sei se a nível de imagem a coisa não é. Não sou eu que estou a condenar. Eu acho que Sim, não eu devia percebo. ser condenável. Mas no mercado é difícil gerir essas situações. Eu acho que nós temos de ser multifacetados e acho Sem que dúvida, sem dúvida. eu tenho a plena consciência de que aquilo que eu gostaria de fazer não é de todo tão arrojado. Aquilo que eu gostaria de fazer é muito mais arrojado e muito mais fora do que aquilo que eu consigo fazer neste momento. Eu gostava de ir muito além. Eu não estou a falar de. Eu já sei que o meu álbum, já sei que aquilo que eu faço não é para as massas, é uma coisa um bocado diferente. Eu gosto de pensar num contexto maior, gosto de pensar num álbum, gosto de pensar. Quando eu faço uma música, normalmente penso em inseri-la num contexto maior, imediatamente a seguir, ou então já a faço com esse propósito, mas aquilo que eu gostaria de fazer é muito mais fora, é muito mais arrojado. Eu só neste momento não sinto que seria capaz, nem sinto que estou rodeado das pessoas certas para poder explorar esses mundos. Mas a minha formação também é para ir um bocado por aí, para ser capaz de fazer isso. Mas eu sei que não é para eu Claro. vender. Eu sei que é para eu fazer isso para mim, que é para eu chegar ali e Sim, ouvir sim. aquilo porque eu gosto. E ficares orgulhoso, no Sim, fundo, daquilo que Sim, tu mas conseguiste. claro, claro. Mas é aí que está a tal cena de ok, e a outra parte para ganhar o dinheiro será na música ou não? pode ser Estás na a perceber? música, mas naturalmente na música eu teria Por isto. exemplo, Mesmo na música eu posso ter a música hobby e a música trabalho. pronto, mas por exemplo, vou-te pôr por exemplo no meu caso. Uh, Tu muitas vezes tens que olhar para a balança e pesar, opá, ok, eu tenho um projeto que quero meu, quero compor, quero fazer, que está aqui, em Águas de Bacalhau, e eu nunca tenho tempo às minhas coisas todas, e ele Disseste mantém-se bem. ali em Águas de Bacalhau, pronto. E tu de repente estás a estudar coisas, pá, que é um trabalho que tens que fazer, vais ter que ir tocar com aquele fulano, e tens aquele repertório, e tens que ir preparar, e tu dizes, eu estou a investir o meu tempo aqui, quando eu queria estar a investir o meu tempo ali. Estás a perceber? Mas estás Sim, no mesmo contexto, estás no contexto da música. Ou seja, sim. o que é diferente, porque se tu és um gajo que trabalha num escritório e sai às 5 e fechas a porta e és um criativo a partir daí, é diferente de tu, no teu dia a dia, estás a pensar, epá, vou preparar o repertório que tenho que tocar com aquele artista ou vou trabalhar as minhas coisas que não traz dinheiro garantido. Mas Então tu falando tens por sempre. ti, Sim, eu, tu- sinto- eu passo muito por isso. Passo muito, muito por isso. mas então tu Por achas que exemplo, era mais fácil se tivesses um trabalho diferente? eu não digo que fosse mais fácil. Eu acredito que possas ter mais prazer depois na componente musical. Porque, imagina, eh, eu dou 5 ou 6 horas de aulas por dia, pá, e depois tenho que preparar alguns trabalhos que sei que vou fazer daqui a algumas semanas ou meses. Como dizias há bocado, de repente tenho uns noivos que me pedem para tocar X músicas na cerimónia deles, de repente tenho uma fadista que quer o repertório e tal. Tu estás a investir o tempo nisso e a tua parte, que tu sabes que não te dá dinheiro efetivo,
Nunca sabes o que vai acontecer. Até pode acontecer, né? Mas como nunca sabes, é a parte que tu pões sempre de lado. Entendes? Quando tu tens uma cena garantida, que é o que eu acho que algumas pessoas estão a optar por fazer, eu hoje, por exemplo, tenho ideia que bandas tipo Linda Martins são gajos que têm outro tipo de coisas. Os 4 e meia são gajos, são médicos, são não sei o quê. Pá. Porquê? Porque quando tu vais criar, meu, não estás com problemas se devias ter feito isto, se devias ter feito aquilo. Não, o teu trabalho, fechaste a porta e agora a música é prazer do início ao fim. E nós muitas vezes, andamos aqui a patinar e a cena criativa está sempre posta de lado. Então não seria mais fácil para ti teres um horário, fazeres um horário, sim? Se tu agendasses o teu, ok, aqui agora vou estudar e depois tens este tempo para ser criativo. Sim, opá, só que sabes bem que a criatividade não surge naquele momento que tu decidiste. Ou seja, pá, mas percebo, sim, faz sentido fazer isso, mas tenho muita dificuldade em gerir a vida dessa forma. Por exemplo, neste momento, o momento que teria para ser um criativo é à noite. Neste momento, agora, com o que está a viver com a pandemia, com a situação do meu filho, pá, estou com o meu filho de manhã, porque a minha esposa trabalha, à tarde ela consegue ficar com ele, porque tem horário de amamentação, e eu vou dar aulas toda a tarde. Eu digo-te, eu chego à noite, eu nem consigo criar nada. Eu nem consigo ir para a guitarra, que é diferente. Estás a perceber? Enquanto que alguém que esteja a ter esta vida, se calhar a guitarra ao fim é um hobby. Por exemplo, tenho um amigo meu que estudou guitarra há uns anos atrás e agora, desde que surgiu este contexto de pandemia, o gajo começou a tocar guitarra todos os dias, todos os dias publica cenas no Facebook. Ele não é um guitarrista, ele tem o trabalho dele e começou a criar como hobby, ou seja, ele chega a casa e a guitarra é como é para muita gente a televisão. É a cena que ele tem para espairecer. E eu às vezes não consigo fazer isso porque tu passas o dia inteiro, 20 minutos, a tentar arranhar, e não sai nada, e vem outro começar tudo do início, tens que pôr este dedo, tens que pôr aquele dedo, ok, vou-me safando e estou dentro do meu contexto da música. Mas muitas vezes é castrador a nível artístico, porque tens de estar sempre a pesar o que é que dá, o que é que não dá, ok? Ou então tu tens uma coragem enorme e dizes, vou dar tudo e vou me dedicar e vou conseguir e sei lá, há gajos que conseguiram. Eu no mercado, por exemplo, tu vês o Miguel Araújo conseguiu fazer o que eu acho que já ninguém conseguiria em Portugal, sinceramente. Acho que chegar ao patamar que ele chegou, eu achava que já ninguém conseguiria. Se ele para, daqui a 5, 6 anos, já passou a história, porque tu amanhã tens outros milhares de músicas a serem disparados. Não é como no tempo de Rui Veloso ou como no tempo de Jorge Paulo, mas há outros caras que não conseguem furar e que têm um trabalho tão bom como o dele. Ao Luís Caracol, por exemplo, que eu gosto muito. Às vezes falo com ninguém conhece, ou são meia dúzia de pessoas que conhecem, e tu ouves o disco dele e dizes, é espetacular, não? Se calhar até é um trabalho superior. Mas vais ver, quando chegar o tempo certo, vais conseguir arranjar o teu espaço para criar. Sim, eu já estou naquela fase de que realmente gostava de fazer obra para ter a minha cena, não para vender, não para ficar famoso. Já não tenho esse tipo de ambições nem nada do género. A minha ambição diária é cada vez tocar melhor guitarra, a sério. Não tenho... Isso deixa-me frustrado, quando não tens tempo para estudar ou isso, e dizer, parece que estou parado, parece que não estou a evoluir. Essa ambição tenho. A ambição de ser, me tornar uma estrela, não sei o quê, não. Só se fosse para ter uma piscina e ter dinheiro para fazê-la, de resto não é por aí. Mas o ter obra, o teres uma cena, isto é o meu disco. Para além de todas estas cenas que eu toco, com toda a gente que eu toco, este é o meu disco. Isso sim, gostava bastante, claro que sim. Pronto, Dario. Estamos aqui já quase com 1 hora, foi um prazer falar contigo, espero que também tenhas gostado de falar connosco. Foi um prazer, eu acho que só eu é que falei, mas pronto. Não. Foi bastante fluido. Não vos dei hipótese. Vais arranjar tempo e vamos ouvir um disco do caraças do Dario.
Exatamente.